Olá, tudo bom com você? Aqui é o The House novamente, seu coach de inglês. E hoje eu vou te contar por que eu não fico corrigindo os meus alunos. Será por quê? Vou te contar agora, vamos lá? Quando eu comecei a ensinar inglês, eu lembro que eu entrei em escola para dar aula, a primeira escola de inglês que eu fui dar aula. E quando você é professor de inglês e você está iniciando, ou quando você entra em escola nova, o coordenador pedagógico ele vai te pedir para você observar aulas de outros professores que estão lá há mais tempo. Assim você consegue se familiarizar com a metodologia da escola, sabe como é que funciona, antes de você pegar a sua primeira turma. E eu lembro que eu cheguei nessa turma, tinham 5 alunos assim, não conhecia o professor, não era amigo dele, e eu cheguei junto com os alunos, o professor não tinha chegado ainda. Então eu entrei, conversei um pouco com os alunos e logo em seguida o professor chegou. E essa era uma turma de iniciantes. Eles deveriam estar estudando há uns 2, 3 meses, ou seja, eles estavam começando no inglês. E o professor chegou, a primeira coisa que ele fez foi olhar para uma aluna e ele foi e disse para ela: "Hey, how are you?" A aluna olhou assim para todo mundo, meio sem graça, iniciante, né? Ela foi e falou: "I fine." Lembro até hoje, ela disse assim: I fine. Que I significa eu e fine significa bem. Então ela disse eu bem. O que estaria mais ou menos errado, né? Então ela disse I fine. Aí ele foi, pôs as coisas dele em cima da mesa, virou para ela e falou I am fine. Aí ela foi, arregalou um olho, deu uma risadinha sem graça e falou I fine. Aí quando eu olhei para ele, ele fez uma cara de tipo assim, tô impaciente já. Perguntou para ela, só que agora mais alto. How are you? Nesse ponto da aula, a menina já estava sem graça já, né? Então ela falou num tom mais baixinho ainda. I'm fine. Como que estivesse perguntando, né? Pedindo por aprovação. E ele foi, aumentou o tom de voz, apontou para a boca dele e falou I am fine. Repete, falou para a menina. A menina, ela começou a encolher os ombros, né? E ela falou pela última vez, bem baixinho, I fine. O que eu quero te exemplificar com essa história? Eu quero julgar o professor que fez isso? Não, não quero julgar ele não. Quero que você tire proveito dessa situação. Principalmente você que estuda inglês por conta própria, tá? Nós temos a tendência de focar muito nos erros, né? Você sempre foca onde você erra. Todo mundo sabe disso. Quando você trabalha na empresa, todo mundo vê o quê? As coisas erradas que você faz. Se você faz um ótimo trabalho, ó, ninguém tá nem aí, né? Então, quando a gente estuda línguas, isso acontece também. Que seja na sala de aula com o professor ou com a maioria dos professores, né? Não vou dizer que todos são assim, não. Ou com você mesmo, quando você estuda inglês por conta própria. A nossa tendência é o quê? É focar nos erros. A gente esquece das coisas boas que nós já aprendemos, a gente esquece do nosso progresso, a gente só foca o quê? No erro, no ponto negativo. Por que eu usei essa história para te exemplificar isso? Quando o professor perguntou à menina, How are you? Ela disse, I fine. Eu entendi 100% o que ela quis dizer. Ela quis dizer que ela estava bem. Né? Todas as outras pessoas que estavam ali, eles entenderam que ela quis dizer que estava bem também. E o professor também. Mas ele queria que ela fosse perfeita, tá? Ele queria que ela fosse perfeita. Aí ele foi, exemplificou, aumentou o tom de voz dele, ficou um pouco impaciente, alterado, e falou para ela que tinha que ser I am fine. Agora eu te pergunto, será que da próxima vez que ele chegar na sala e perguntar alguma coisa, essa aluna vai querer responder? Não, ela não vai querer responder. Sabe por quê? Por medo de errar. Então agora ela sabe que pode ser que ela erre. E na mente dela, errar é uma coisa muito ruim. Então ela vai ficar o quê? Na zona de conforto dela e não vai querer se expressar. Para você que está me assistindo hoje é o seguinte, se você estuda em escola de idiomas ou por conta própria, a minha dica para você hoje é o seguinte, não tenha medo de errar. Tá? Não tenha medo de pôr para fora as palavras que você já sabe. Se você consegue comunicar, é isso que precisa. Tá? Então, geralmente as pessoas têm esse medo de errar, pensam demais, focam na possibilidade delas errarem. E esquecem de todas as palavras que elas já aprenderam e na possibilidade de simplesmente comunicar
Que seja com um pouco de dificuldade, mas simplesmente soltar suas ideias e se comunicar. Então esse é um dos motivos que eu não corrijo 98% dos erros dos meus alunos, a não ser que seja um erro assim grotesco mesmo, que eu fiquei meio assim, não entendi, né? Porque eu não quero tirar essa chance deles brilharem, tá? E isso é provado cientificamente. Se você fala I fine e eu te corrijo I am fine, não significa que amanhã você vai chegar falando I am fine, tá? Seu cérebro não funciona muito bem assim não. Você precisa de outros meios aí para você memorizar vocabulário, que eu já fiz vídeos sobre isso já, não vou entrar nesse mérito aí, tá? Mas essa coisa da correção, de focar no erro, focar na parte ruim, na parte negativa, não te ajuda. Então, a partir de hoje, ao invés de você ficar matutando nas coisas que você erra, ao invés de ficar tentando falar tudo certinho, foque no lado positivo. Pense o quê? Você já está ali, você já aprendeu alguma coisa e foque naquilo que você sabe. Errar faz parte da vida, todo mundo já sabe disso. E tem uma curiosidade para você. É provado que falantes nativos de qualquer língua, eles cometem em torno de 100 erros gramaticais por dia. Então você que está me ouvindo agora, que é falante nativo do português, você comete 100 erros de português por dia em média. E você nem sabe disso, provavelmente. Tá? Ninguém tem uma gramática 100% correta. Então vamos parar de corrigir o coleguinha que faz um errinho no inglês, que nem é nossa primeira língua, né? Faz um errinho ali, troca uma palavrinha. Vamos focar no que a pessoa sabe, vamos focar na parte positiva disso. E positividade atrai positividade. Consequentemente, você vai se sentir mais empolgado e aos poucos você vai captando as mensagens, né? Você vai vendo ali um texto ali, ouvindo alguma coisa ali e vai comparando. Ah, eu falava errado, então é isso aqui que eu tenho que falar. E com esse pensamento positivo, você vai se sentindo mais confiante, você passa a pensar em inglês e a comunicar bem, a passar suas ideias de forma legal, sem esforço. Okay? Então a mensagem de hoje é essa: positive thinking, pensamento positivo, atrai pensamento positivo, para de focar nas coisas negativas, para de ficar corrigindo as outras pessoas, foque no que você sabe, foque no que as outras pessoas sabem, foque no positivo e você vai ver que as coisas vão melhorar. So this is it for today. Thanks for watching and I'll see you next time. Bye!